Josué, capítulo 1, versículo 9. Os missionários, sube acá, pode sentar-se acá. Ok? Estes são os missionários que estão no altar. É porque às vezes, quando eu me vou de viagem, alguns de eles fazem a reunião. Então eu hago questão de pô-los no altar para que vá consagrando-se. Eu já preparei a missionária Efraim, a Jorge, a missionária Leonora. Todos são pessoas que fazem serviço quando o obispo não está. Amém? E a ideia de isto qual é? É mostrar-lhes a vocês que não existe um super-herói. O pastor, o obispo, tem que ser discípulo. Amém? Então, hoje está Ibelice, está Vitor, amanhã você pode ver Maria, pode ver Jorge, pode ver Efraim. A ideia é que quando um tem que sair de viagem, tenha outra pessoa para recepcionar a vocês e predicar-lhe a vocês. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, Josué capítulo 1, versículo 9. Nós hoje estaremos falando, eu vou quitar um pouquinho a mascarilla, porque vai quedar lejos de vocês, mas só para ler a Bíblia que você vai entender melhor. Amém? Incluso minha mascarilla é muito bonita, me gostou este regalo, vindo de allá de Utuado. Depois, se você quer, você pode conversar com a missionária Ivelice e nós outros te damos o permisso de utilizar a mascarilla com o logo da igreja, ok? Não há nenhum problema. Ela já me pediu permisso, eu disse que sim, pode mandar a ser para você. Então, se você quer, você lhe disse a ela, estaria ajudando a uma pessoa que é amiga de ela de infância, coisa assim, já em Utuado, e estaria também ajudando você a ter uma mascarilha personalizada de sua igreja. Amém? Graças a Deus. Muito bem, queridos, no mensagem de hoje, nós outros vamos ler um mensagem que você já escutou várias vezes, os que estão na casa também. Pero é um mensagem que te vai ensinar muita coisa, ok? Vamos juntos aprender sobre isso. Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice assim: Puedo, esfuérzate e sé valiente, porque tu serás quem reparta a este pueblo como herencia. Isso é no versículo 6. Eu já vou brincar ao 9, ok? Isso é no versículo 6. Quero que você escute este versículo, ok? Esfuérzate e ser valiente. Observa. Por quê? Porque tu serás quem reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daria. Ok? Você mire-me acá, por favor, antes de ler o 9. Este versículo mostra a Leti, a Candy, a Maria, a Isabel, a Dom Juan, a Victor, a minha persona, a cada um de nós outros, o poder que Deus nos dá. Ele está dizendo assim: esfuerza-te e ser valiente. Mira, ele te pede duas coisas: esfuerza-te e ser valiente. Por quê? Porque tu darás a este pueblo que como herência la tierra que jurei a sus padres que les daria. Significa dizer, Cante lleva a palavra de Deus a los hijos de ella. Lete lleva a palavra de Deus a la esposa e a los hijos.
E assim consecutivamente com cada um de nós outros. E no caso de Vítor, que futuramente está se preparando para predicar a palavra, ser um pastor, sair por el mundo, ele receberá esse poder de levar às pessoas nas bendições. Amém? Mas esse poder de levar as bendições não é só do obispo, não pertence só ao missionário. Este poder pertence a todos. Mário recebe a palavra. Ele, como um cristiano verdadeiro, deve chegar em Macau e levar a palavra aos familiares, repartir esta palavra. Amém? Agora nós outros vamos ao número 9, ao versículo 9, e vamos observar que Deus trabalha com as mesmas duas palavritas: ser fuerte e que? Esforçar-se e ser valiente. Versículo 9, que diz? Escucha lo que te mando, esfuérzate e sé que valiente. Não temas nem desmaies, que eu sou o Senhor tu Deus, e estarei contigo por donde quiera que vayas. Pode ler de novo? Versículo 9, leia-lo despacito comigo. Escucha lo que te mando. Repítalo. Escucha lo que te mando. Mire-me acá. Entenda. A vezes Deus pide. A vezes Deus manda. Você como madre, você como padre, você como patrão, às vezes você como madre, você pede coisas a seu filho, e às vezes manda. Qual é a diferença de pedir e mandar? Pedir é se quer, e mandar exigência. Aqui Deus não está pedindo a nós outros essas duas coisas. Ele está aqui exigindo. Ele está mandando. E que Deus está mandando, Mário? Ser que? Duas coisas. Que é? Leia-lo. Esforçar-se e ser valiente. Agora, mire-me cá, por gentileza, vamos entender a gloriosa palavra de Deus. Porque Deus exige que seamos, que esforcemos e ser valiente. Por quê? Deus diz: esforça-te e ser valiente. Eu te mando, e Veli, eu te mando ser fuerte. Eu te mando esforçar-se. Vitor, eu te mando esforçar-se. Eu te mando ser fuerte. Estou usando essas palavras para que você entenda. Por que Deus disse isto? Porque Ele é malo? Porque Ele diz: esforça-te, ser valiente. Por quê? Mira-me, esforça-te. Porque Ele sabia que não seria fácil. E se você não se esforça, você não permanece com Ele. É o que eu estava falando ayer com minha esposa. E eu não quero entrar nesse tema para não ser polêmico. As pessoas, eu sempre digo a minha esposa, sempre disse, aos 30 anos que está comigo, depois de nós outros conhecemos a Jesus, eu sempre he dicho a ela: não se equivoques, não se equivoques, não todos que falam de Cristo têm a Cristo, não se equivoque. Cristo sabia, Deus sabe, Jesus sabia que seria difícil.
Por isso Ele mandou que eu me esforçara. É como você como padre, como madre, com seus filhos. Há momentos que você tem que pedir a seu filho para estudar. Mas há momentos que você tem que mandar estudar. Verdade? Você tem que exigir. Vá ser a tarefa. Ai, mami, haga a tarefa sim, ai, mami, senão eu te quito o videojuego. Eu te quito o juego. Eu te quito a computadora. Eu te quito o celular. O bispo, mas pobrecito del nene, eu não consigo tratar a nene assim. Você vai acabar com o futuro de seu filho. Porque você é uma madre que só pede. Você não pode só pedir, há que mandar. Não é só pedir, há que exigir. Amém? Não só exigir, não só mandar, porque você vai criar um ninho que tem medo de ti. Então você tem que ter equilíbrio. Veja que a primeira vez que Deus disse: esforça-te ser valiente, no versículo 6, a primeira vez Ele não manda. Mas a segunda que Ele habla de esforçar-se ser valiente, Ele que? Ele já manda. Por que Ele manda? Porque Ele disse: espérate, o mundo, como disse em Porto Rico, o mundo estará... O mundo estará em problema. Que mais? O mundo passará por revolú. Verdade? Por tribulação. E se velhice não se esforça, ela não vai conseguir ser valiente. Você só será valiente quando você se esforça. Por exemplo, quando você tinha 25 anos, 20 anos, 18 anos, você se esforçou para graduar-se. Depois você se transformou em uma enfermeira valiente. Você já não tinha medo a nada. Verdade? Você se formou em uma detetive particular. Você se formou em outras coisas. Vaqueiro se formou em não sei o quê. Mas você tem que esforçar-se. Eu tive na época atrás que eu estava sendo na minha cidadania e eu disse a minha esposa: eu não sei por onde a gente disse que isso é fácil, porque isso é difícil. E eu lhe descia a minha esposa todos os dias, quando eu chegava da universidade, de allá do departamento de estado. Ia todos os dias, agarrava meu carro 2 vezes na semana, que sei eu, e ia, parava o carro, subia caminhando todo isso, sudando, e eu descia: não, porque eu tenho que esforçar. Havia um momento que eu queria desistir, eu dizia: para que estou fazendo isso? Não há necessidade, mas eu disse: não, eu tenho que esforçar-me. Eu hago as coisas a vezes mais por exemplo que por mim mesmo. Eu hago coisas cerca de Vitor que é para dar exemplo. Não é por mim, é para dar exemplo a ele de como ele tem que ser. Este é o bom líder. Não é aquele que manda ser, é aquele que lo hace. Então, para você ser valiente e conquistar algo, você tem que esforçar-se. Nadie consigue a coisa da noite à manhã. Há que esforçar-se. Há que esforçar-se. E são as 2 palavritas, Mário, Candy, pessoas que estão na casa, são as 2 palavritas que Deus utilizou. Esforça-te e ser valiente. Você não conseguirá ser valiente e feliz se você não se esforça. Vai mais adelante e vai ter outro tema importante. Vou seguir. Que disse aí então, Mário? Ser fuerte, esforça-te e ser valiente. E depois? Não temas, nem desmaies. Por quê? Porque eu sou o Senhor tu Deus e estarei contigo por donde queira que vaya. Agora observa bem. Observa. Se
esfuérzate e sé valiente. Aí vem a outra parte. Não temas, nem desmaies. Mire-me acá. Quem é que tem medo? É aquele que não foi valiente. O valiente não tem medo. Verdade? Então você observa, pensa-lo. Não se esforçaram, não chegaram a ser valientes. E se não são valientes, que disse abaixo, se não são valientes? Não temas. Se você não é valiente, você vai ter medo da situação. Sabe por que você tem medo da situação? Porque você não foi valiente. Porque quando vem um terremoto, um tsunami, ou um Covid, ou qualquer coisa, porque as pessoas têm medo? Porque não se esforçaram com Deus e não conseguem viver esta valentia da fé. Deus está comigo, Deus me vai proteger. Eu vou cumprir sim meus requisitos, os protocolos, mas Deus está comigo. Deus não me vai a permitir que eu me enferme. Deus está comigo. Que é isto? Valentia espiritual. Mas para chegar a esse nível de valentia, você tem que esforçar-se. Veja, e se você chega a ser valiente, não terás medo. E se você não tem medo, não se desmaia. Que é desmaiar? Vamos buscar sinônimos. Abre bem. Vamos buscar sinônimos de desmaiar. Tirar a toalha, graça. Outro exemplo. Que significa desmaiar? Rendir-se. Que significa desmaiar? Não. Desistir. Que significa desmaiar? Volver atrás. Que significa desmaiar? Deixar de lado. Deixar sair, não assinar. Não seguir. Tudo isso significa desmaiar. Vê que as pessoas começam uma vida gloriosa com Jesus. Aqui na igreja mesmo já aconteceu. Pessoa está sentado aqui como missioneiro, participando do serviço, e depois desmaiam. Desistem. Por quê? Porque não alcançaram a valentia. E por que não alcançou a valentia? Porque não se esforçaram. Então, seguinte, primeiro, há que esforçar-se. Nada em la vida é fácil. E lo que é fácil, rechaça, porque não sirve. Há que batalhar para lograr as coisas. Não é fácil. Não é fácil. E aquele que diz, não, eu consegui isso foi fácil, ele não o conseguiu, alguém o regalou. É diferente de conseguir. O que nós outros hemos conquistado, hemos lutado por conquistar. Não é fácil, não. Se você me disse é fácil, foi fácil ter esta igreja? Não, por mais sencilla, por mais pequena que seja, foi difícil. É fácil manter a igreja como está? É difícil. Porque são poucos os que se preocupam com a igreja. São poucos os que se esforçam por a igreja. São muitos os que querem dar opiniões. São muitos os que querem opinar. Mas velar por a igreja são poucos. Então, você se esforça e eu me esforço. Nossa igreja, se é pequena,
mas és um pueblo unido. Los poucos que somos, somos unidos. E chegamos onde chegamos, e vamos chegar muito mais lejos, porque somos unidos. Agora, temos que, não me escute? Esforçar-nos. Porque se esforçamos, chegaremos a ser valientes. E se somos valientes, não temos medo. E se não temos medo, não desistimos, não desmaiamos. Quem te hace volver atrás? É o medo. Em toda a vida. O medo é seu inimigo número 1. Sabe por que tienes medo? Porque não se esforçam para vencer, para ser valiente. Não sei se me entende ou não. Você vai buscar um trabalho, vamos dizer assim. Se você vai com medo, a pessoa percebe e não te admite, não te dá trabalho, verdade? Se você passa cerca de um perro tinaqueiro e você lhe demonstra medo, te muerde. Um chihuahua te muerde se você demonstra medo. Agora, se você não demonstra medo, ele se vai ao lado, porque ele se encontrou com alguém valiente. Você não vê aqueles homens, aquelas pessoas que aparecem na calle, você não vê que gritam, que grita. Aí ele outro está dentro do carro tranquilo, e ele gritando, ele outro, quer saber de uma coisa? Aí ele outro só não põe a mão aqui atrás. Qual é o problema? Sai correndo. Quer dizer, se percebe que não havia agir a valentia nenhuma. A pessoa, quando não é valiente, é de ter medo à vida. Você tem medo de casar-se? Medo. Porque a primeira vez lhe saiu mal, a segunda também. Você tem medo a comprar uma casa? Sabe por que você tem medo? Porque você diz, como vou pagar? Conchale. Os venezolanos, Naguará. Como vou pagar? Como você paga alquiler? É igual. É igual. Você vive pagando alquiler. Deveria pagar sua casa. Você vive... Mira. Não? Sim. Eu necessito de um táxi. Sim. Dá-lhe, pai. Vai. Ei, compra-te um carro. Não. Como vou pagar um carro? Da mesma maneira que você paga táxi. Igualitico. Fulano. É só um exemplo, ok? Fulano, haga esse. Eu montar-me aí? Eu tenho medo, Artura. Tu vai morrer tendo medo? Vença na altura. Você tem que vencer. Sabe como você vai vencer? Subindo ao segundo piso e mirando hacia abaixo. Vai mirando pouco a pouco, assim, ó. Aí chega um momento que você está como um morcego, colgado de ponta cabeça. Você não tem medo. Sabe por que não tem medo? Porque você se esforçou e chegou ao nível de valentia. Quantas pessoas, quando vai sair com um carro, choca o carro, golpeia o carro em la parede, depois tem medo, lhe corre medo a manejar. Quando minha esposa começou a aprender a manejar, eu lhe disse a ela, toma bastante cuidado para não chocar o carro, porque isso te vai criar pânico.
se você não sabe controlar. Então você tem tudo o que começa bem, termina bem. Começa bem com a coisa. Se você vai com pressa, você vai correr mal. Eu estava trabalhando na parte elétrica da igreja e eu dizendo a Victor, a cada rato, cuidado onde você pisa, cuidado, por el amor de Deus, Victor, cuidado aí, não ponga o pé aí, põe o pé. Eu sei que às vezes cansa a ele, que tanto cuidado, mas é porque às vezes ele vai querer fazer a coisa muito rápido e aí ele sai da bruxa. Aí recebe um cantaço, um correntaço. Você recorda de meu sobrinho que veio trabalhar aqui comigo? Você recorda? Então, se ele tem um dedo partido assim, eu creio que ele me está escutando. Tem um dedo partido assim. E quando ele estava aqui, ele se molestou comigo, porque ele agarrava o disco, ele ia cortar a coisa. Cuidado, Wellington, cuidado, Lelo, cuidado com isso, por el amor de Deus, cuidado com isso. Mira, chegou um momento que ele parou e disse: tio, deixa-me tranquilo, não vou conseguir trabalhar. Eu disse: dale, mas hágalo com cuidado. Aqui não se lastimou. Em Brasil não tinha tio para gritar, você picou o dedo. Mas está bueno que tem 10, só picou um. Por terco que é, porque vai ser a coisa de qualquer maneira. E é o que digo a Vitor, o que digo a Efraim, o que digo quando estou trabalhando. Tanteia a coisa, há que planear a coisa, ver onde você vai pisar, ver onde você vai andar. Porque se você toma um cantaço, você vai correr medo disto. Por que agarrou medo? Porque recebeu um cantaço. Então, gente, observa, indo para o lado espiritual. Jesus está dizendo, Deus digo, eu te mando, se esforça ou esforça-te e se valiente. Porque se você se esforçar, você chega a ser valiente. Se você chega ao nível de ser valiente, você não terás medo. E se não tienes medo, você não desmaia, você não desiste. Me sigue? Você não desiste. Por que a gente desiste? Porque são medosas. Desiste de casar-se porque tem medo. Desistem de comprar um carro porque tem medo. Eu tenho pânico a isso. Você vai morrer com esse pânico. Vença esse pânico. Nós outros somos de Deus, somos cristianos, temos que vencer os pânicos. Não podemos guardar pânico, medo, não. Nós outros temos que vencer isso. Viene na época do huracão, eu estou com medo de huracão, não sei o que vai ser. Não, você respira profundo, Deus te vai aguardar, toma suas providências, Deus é contigo. Não tenhas medo. Eu não sei se você conhece alguém, conhece alguma pessoa que é tão pessimista que todas as vezes que você disse alguma coisa à pessoa, ela te tira a palavra negativa. Quem conhece pessoas assim? Conhece, verdade? Esta pessoa se acostumbrou com o medo. Eu posso falar de uma coisa, você não se põe triste? A Bíblia diz: aquele que te venceu, você será escravo de aquele que te venceu. Você não pode aceitar ter medo a nada. Você tem que ter respeito. Medo não. E respeito te hace intentar a coisa com cautela. E medo não te deixa nem intentar. Por isso que tem pessoa que quando chega à igreja não se bautiza, não se entrega a Jesus, não consiga entregar-se. E tem pessoa que quando sai da igreja, da porta hacia afuera,
qualquer coisa que escucha, la contamina. Por quê? Por quê? Não se esforçou, não chegou a ser valiente. E porque não és valiente, a um guarda el miedo. E porque guarda el miedo, desiste, desmaia. Viu como a prédica quedou redonda? É isso que hace entender, que você pueda entender a palavra. Predicar e quedar a prédica redondita. Então, onde começa? Allá onde era a preocupação de Deus. A preocupação de Deus era que esta se que esforçara para chegar a ser valiente, para que quando vieram os problemas não tuviera medo. E se ela não tiver medo, ela nunca desmaia, desistirá. Termina aí, mira que bonito, me ajuda aí, termina dizendo o quê? Não temas nem desmaies, que eu sou quem? Não lhe escuto. Eu sou o Senhor tu Deus. E depois que Ele te disse, Ele te promete. Aí está. Mira por que Ele está dizendo tudo isso. Al final Ele disse, haga sua parte, que eu hago a minha. Estarei contigo sempre. Por donde queiras que vayas. Mire-me acá. Eu saí de Brasil em 96. Fui a Panamá. Deus estuvo comigo. De allí eu voltei a Colômbia. Deus estuvo comigo. Venci. De Colômbia eu fui a Honduras. Venci. De Honduras eu fui a Costa Rica. Venci. De Costa Rica eu fui, sei lá, Venezuela, venci. Por onde eu andei, eu venci. Amém. Deus sempre estuvo comigo. Amém. Em todos os lugares que eu pisei. Cheguei a Porto Rico. Eu vou confessar algo a você que nunca te confessei. Cheguei a Porto Rico, onde é o pânico de los pastores. Os pastores têm pânico de vir a Porto Rico. Pânico. Pânico. Isso há dentro de todas as igrejas, mas você já sabe de que estou falando. Pânico. Mas não há pânico comigo, porque eu cambio o lugar que eu estou. Eu não devo o lugar de cambiar. Eu cheguei trabalhando e sigo trabalhando. Eu cheguei evangelizando, não estou evangelizando porque tenho ordem para não ser, pero pronto estarei na calle. Desistir, jamais. Sou vencedor, Deus está comigo. Amém? Então, se não há lugar que te vença, o problema não é que o lugar é malo, a empresa é mala. O problema é que você não hace a diferença. Aqui há um missionário, Jorge Flores, que quando ele conseguiu o trabalho, isso tem 4 anos atrás, né, Jorge, mais ou menos? 6 anos atrás, eu estou querendo vier mesmo. 6 anos atrás, ele conseguiu um trabalho. Aí ele chegou na igreja, feliz pela vida, e me disse sobre o trabalho. Eu lhe disse, mira, te vou dar um conselho. E graças a Deus, ele sempre me escutou, e me imagino que sempre vai escutar, porque ele está saliendo cada vez melhor para ele. Então, eu lhe disse, mira, cuidado com as malas línguas, porque em seu trabalho vai aparecer gente falando mal de la jefa, falando mal do salário, falando mal do trabalho. E eu lhe disse a ele, quando alguém te diga, eu estou ganhando mal, ou você ignora e sai de cerca, ou você disse a la persona, você não sabia quanto você ia ganhar? Sim. E por que aceitou o trabalho? Se você não aceitou, agora sua obrigação é trabalhar. Se não está contente, você vai. Pero eu lhe disse a ele, a pessoa não reclama do salário por causa de ella. Ella reclama porque ella quer contaminar-te.
em contra de la jefa. Então, quando você vê uma pessoa querendo falar mal de seu obispo, que isso não acontece, me imagino que não acontece, mas quando você vê, você tem que dizer a pessoa, por que você não habla direto a ele? Por que você não lo busca diretamente e lhe diz a ele o que tu estás dizendo-me a mim? Ou tu não vês que você me vai contaminar? Tu me vas a poner em dúvida em contra do obispo. Habla a ele. Me entende? Porque na verdade aquela pessoa quando habla algo da igreja ou algo de mim, ela não está querendo afetar a igreja nem a mim. Ela está querendo afetar a você. É o inimigo querendo sacar a você da igreja. Por isso que quando sale um, sale 4 ou 5 juntos. Porque um contamina o outro. Você deixa contaminar. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu não estou falando da igreja, estou dando exemplo. No trabalho que você tem. Allá com seus vecinos. Quando um vecino pelea com o outro, ele quer pôr os outros vecinos em contra de aquele vecino. Verdade que sim? Ou estou falando bobada? Estou falando verdade? Ou não? Ou é mentira? Não é verdade. A vecina pelea com você, quando você passa, a outra diz, mira o dedito. Aí você vai, Senhor Vitor, ele de aqui é de atrás, ele que vive atrás, esse é uma carne de puerco. Assim se diz? Sim. Essa é uma carne de puerco. Esse, se vê sabrosa carne de puerco. Essa é uma carne de puerco. Ela não está querendo falar de ele, porque ele já não serve para ela. Esta pessoa quer contaminar esta em contra de aquela. E quando e esta cai, ela cai. Verdade? Sim. Deus o livre. Há uma ciência. Ui, Deus meu. Já contaminou esta. Aí ela se acerca a aquela. Dom Vitor, allá, aquele que vive no apartamento de atrás, carne de puerco. A carne de puerco é ella, que está contaminando as pessoas. Ella é carne de puerco. Assim passa na igreja, assim passa, aqui não. E lo que digo, se eu tenho que provar a Lete, se eu tenho que provar a ella que o que está falando de velhice de mim está mal, eu prefiro não provar, porque ella já não confia em mim. Se ella confiar em mim, ella não necessitaria que eu me defendiera. Verdade que sim? Então eu confio em ti, eu confio em Mário confia em mim, isso acabou. Diga-lhe a ele o que diga, diga-me a mim de Mário o que queira dizer. Eu confio em Mário e Mário em mim, isso acabou, pô. Eu estou com Vitor comigo. Mas se Veli disser, não, um pouco me importa, eu estou com Vitor. Eu vou crer em ele. Mas se lá mamada, eu vou crer em ele. A hora que ele não me esteja enganando, porque eu vou descobrir depois. Me entende? Então, o ponto aqui para terminarmos a prédica é esforçar-se, depois ser valiente, depois não ter medo para não desmaiar. Repita-lo e na casa você lê de novo este mensagem. Lendo de novo, tem que quedar claro em sua cabeça esses níveis. Primeiro, esfuerza-te. Segundo, ser valiente. Terceiro, não tenhas medo. Quarto, não desmaies. Quinto, que é o quinto? Deus está contigo. Amém? Então,
resumindo e terminando a prédica, mira que bonito, fazendo um círculo assim com a prédica, vocês que estão na casa também, um círculo com a prédica. Ojo, eu devo esforçar-me para que eu chegue a ser valiente, para que eu não tenha medo a nada, para que eu não me desmaies, para que eu não desistas, porque Deus está comigo. Se acabou. Amém? Se acabou. A prédica, se está assim em sua cabeça, você entendeu a mensagem. Espero que a palavra haja sido de um total agrado a todos. A los amigos que estão na casa, qualquer pergunta sobre a prédica, me la hagas aí mesmo em los stories do Facebook e em los stories do YouTube, e estaremos respondendo sua pergunta, ok? Al pueblo de la igreja, lo mismo, qualquer pergunta que você queira fazer, não la hagas a su vecino, não la hagas a las personas que se titularizam pastor, porque o pastor se forma. Estou formando Victor, estou formando-lo, isso porque está comigo há algum tempo, estou formando-lo. Pastor se forma. Pastor, ele não pode, não escolhe, ela não pode tomar um microfone e dizer, sou a pastora Evelyn. Isso não existe. E a gente não se dá conta. É igual que Candy. Vamos usar outro exemplo. Efraim é do campo, trabalha no campo. Efraim entra allí e sai vestido de branco, todo de branco, com um chaleco. E ele se para aqui e diz: como levar? Eu sou o doutor Efraim, te vou fazer uma cirurgia. Você se acostará em uma cama para que ele te haga a cirurgia? Hã? Por que não? Por que não? Hã? Ele não se formou, ele não é médico. Você já sabe como ele te vai cortar, né? Com o machete e te coser com alambre, porque é o que ele trabalha, machete e alambre. Eu estava dizendo a minha esposa, a gente tem para cortar uma mata que está aqui ao lado, eu entro, dou umas 4 machetadas por um lado, me rompo aqui o braço, me corta. Aí eu me Efraim cortando, essa plaga desse vierro não se ere. Aí quando eu miro na mão dele, ele está com uma vara em la mano, la vara com um gancho, que ele rala a mata por um lado e pica com o machete por ele outro. Assim é que o vierro trabalha. E não há uma herida em la mano. Aí entra Victor e eu agarrando a mata com a mano. É decir, me entende? Esse é o ofício dele, não é o meu. Esse é o ofício dele. É o mesmo que a pessoa decide que é pastor de la noite à manhã. Salem, está aqui Vitor com nós outros, daqui 2 semanas Vitor desaparece da igreja. Quando você o vê, ele está em um lugarcito ali, em uma tendita, alquilou uma tendita, pôs um nome e disse que é pastor. Agora é pastor Victor. Pastor de onde? De onde graduaste? De onde foi consagrado? Quem o preparou? Quem lhe passou a unção para ser pastor? Gente, há um lado espiritual da coisa, não se pierda. Por favor, só os ciegos que seguem ciegos. Se você vai seguir a alguém, busca saber quem você está seguindo, que pelo menos a pessoa sepa o que está fazendo. Amém? Compreenderam? Você que quer esforçar-se, ser valiente, não ter medo e nunca desmaiar. Ponga-se de pé, por favor.
Padre querido e Padre amado, glorioso e eterno